Voltei! Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika e vocês viram que nas últimas semanas o canal ficou um pouco abandonado. Isso porque eu casei, eu até postei um vlog, né, sobre o casamento e tirei aí uns dias de lua de mel onde eu viajei e posteriormente, quando cheguei aqui em Brasília, eu acabei adoecendo. Então os dias foram bem intensos, muito caóticos e eu não tinha conseguido me organizar para gravar vídeo para vocês, para deixar pronto aí algum conteúdo. Por isso que a gente ficou sem vídeo nessas últimas semanas, mas hoje voltamos à nossa programação normal. Teremos vídeos todas terças e quintas, às 12h30, como já é programado aqui. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre livros que parece que não foram escritos pela mesma pessoa. Sabe quando você lê uma história de um autor, ama, fica louco pra ler os outros livros dele, mas a próxima experiência não é tão legal assim, você acaba se frustrando e termina decepcionado? É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu já tinha pensado em fazer um vídeo dessa forma, mas a ideia dele surgiu através de um post lá no blog da Sil, vou deixar aqui linkado o Instagram dela, onde ela fala no post sobre os livros que ela acha que não foram escritos pela mesma pessoa, justamente porque uns ela amou e outros ela não gostou tanto assim. Assim como ela fez o post a respeito das opiniões literárias dela, esse vídeo aqui também vai ser a respeito das minhas opiniões. Alguns dos livros que eu vou citar, eu sei que vocês amaram, que muita gente gosta, mas infelizmente não funcionaram pra mim. E eu espero que vocês gostem, então vão comentando aí até o final do vídeo o que vocês acharam das opiniões, se vocês concordam e se vocês já leram ou conhecem os livros que eu vou citar. Aí tem outro vídeo no canal também com esse teor, sabe? Só que citando continuações, livros que infelizmente as continuações não entregaram quanto os seus primeiros volumes. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards se vocês tiverem interesse em conferir também. Então antes da gente começar a falar sobre esses livros, sobre essas histórias que não parece que foram escritas pelas mesmas pessoas, vou pedir para você deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do meu trabalho, também não esquece de se inscrever no canal. Estamos com a meta de bater 7.000 inscritos até o final do ano e tenho certeza que nós vamos conseguir. Então conto com a ajuda de vocês pra gente poder chegar até lá. O livro então que eu amei, que eu achei maravilhoso, que eu queria muito ler outros livros da autora é Sangue Real, da Jaz Silva. Tem vídeo aqui de resenha no canal, já falei muito desse livro. É um dos meus livros de dark romances nacionais favoritos. Aqui nós vamos conhecer a história da Manuela e do Santiago. O Santiago matou o pai da Manuela quando ela era mais jovem. Ela cresce então querendo se vingar dele, se preparando para esse objetivo. Então quando ele faz 40 anos, ela acaba se infiltrando na sua casa como uma prostituta. E é a partir daí então que a gente vai ver esse drama mexicano se desenrolar. Eu acho esse livro simplesmente incrível, ele é bastante intenso, os personagens são muito envolventes. Eu acho que o que mais chama atenção aqui em Sangue Real é justamente a personalidade do Santiago e da Manuela, que é aquele casal explosivo que briga o tempo todo, que você sabe que tem atitudes ali questionáveis, mas que você torce pra eles porque eles são completamente insanos. E era isso que eu esperava encontrar em Rubi de Sangue, o livro spin-off que vai contar a história da filha desse casal, a Celeste, que acaba se apaixonando, tendo romance proibido com o seu guarda-costas, com o braço direito aí do seu pai. E infelizmente tudo aquilo que eu tinha gostado em Sangue Real eu não consegui achar em Rubi de Sangue. Eu já falei com vocês sobre a minha decepção, né, nesse livro, mas basicamente eu achei os personagens bem insossos, sabe? A Celeste, ela não cativa, não é uma personagem que eu gostei. Eu acho que a autora tentou replicar um pouco a personalidade dos personagens, né, dos pais dela na Celeste, mas no final, pra mim, ela era uma garota mimada, uma menina fútil. Eu não consegui encontrar uma garra, uma força, algo realmente marcante na Celeste que fugisse do superficial. Além disso, o livro é um fast burn, então os personagens, eles se envolvem já nos primeiros capítulos. E isso quebrou um pouco o clima, porque eu achava que seria um pouco mais slow burn. A autora, ela ia desenvolver o romance proibido de forma um pouco mais concisa, delicada, mas não foi isso que eu encontrei, então foi um tanto decepcionante e eu acabei não gostando desse livro, abandonei e fiquei pensando, nossa cara, como que a Jaz conseguiu escrever Sangue Real, que é tão maravilhoso, e depois veio o Rubi de Sangue, que não é nem 1% desse livro? Pois é, essa é uma coisa que fica muito na minha cabeça e que se repetiu também com os livros da Cora Rayle. Vocês já sabem que eu sou uma das maiores fãs dessa autora, e assim, gente, eu leio todos os livros dela de máfia publicados, sabe? Então eu tenho muitas opiniões a respeito das histórias, vocês sempre acompanham as
as minhas resenhas. Eu sempre tento ler o mais rápido possível para trazer uma opinião em primeira mão para vocês. E a gente sabe que os últimos livros ela não tem agradado tanto assim. Eu já falei muito sobre isso também em vídeos aqui do canal. Quando eu lembro de Ligados pela Honra, que foi o primeiro livro que eu li da Cora, que foi o livro que mais me deixou apaixonada pela escrita dela, onde a gente vai conhecer o casal mais famoso da máfia, que é o Luca e a Arya, que acabam se casando para afirmar um acordo entre as máfias, mas esse relacionamento vai ser bastante conturbado, essa convivência, né, vai ser cheia de altos e baixos, e é isso que a gente vai acompanhar nessa história. E sim, eu sei que é um livro bem farofa. Muita gente que lê ele hoje não acha tão interessante assim, porque não é tão dark, não é muito pesado, falta desenvolvimento. São coisas que eu sei disso, mas que eu tenho aquele apego, que eu gosto, porque os personagens são cativantes, eles têm muita personalidade. A Arya, daquele jeito dela mais temeroso, que preza pela família, que sempre quer ajudar os outros. O Luca sendo mais frio, sanguinário, um capo jovem, né, que acabou de entrar no poder. Então, eles têm personalidades realmente muito distintas, mas a Cora faz esse relacionamento acontecer. Então, eu gosto muito desse livro, eu acho ele maravilhoso, mas quando eu lembro de Dangerous Innocence, que foi o último livro lançado dela, aí vem a grande decepção. Dangerous Innocence é um livro da máfia irlandesa, o primeiro livro, né, que a autora explora trazendo essa máfia. Em teoria, não era um livro que focaria exclusivamente na máfia, mas seria ambientado na máfia irlandesa. Aqui nós vamos conhecer a Imogen, uma jovem escocesa que parte para os Estados Unidos em busca de informações sobre sua irmã, que viajou para lá anteriormente, mas que parou de dar notícias. E quando ela chega lá, ela acaba se envolvendo com a máfia irlandesa. E assim, gente, as falhas nesse livro são gritantes. Eu acho que o que mais pesa é que é um livro muito sem sal, sem personalidade. Os personagens não são cativantes, não são envolventes. A Imogen, ela lembra um pouco a Arya, sabe? Mas ela não tem nenhum traço marcante, nada que faça você se apegar a ela. É um personagem realmente que você não consegue definir porque ela parece uma folha em branco. Faltou algum traço mais distinto, alguma coisa que chamasse a nossa atenção, assim como o mocinho, que eu nem lembro o nome dele para você ver a relevância que ele teve na história. O mocinho não tem presença, não se faz interessante na história e o relacionamento deles é desenvolvido da mesma forma que o livro foi feito, sem graça, sem sal, bem xoxo, capenga. E isso me frustra bastante porque era um livro que eu estava com muitas expectativas, porque eu imaginei que fosse ter uma nova série de máfia irlandesa, mas para mim a Cora pecou bastante nessa história, ela não conseguiu entregar absolutamente nada daquilo que ela estava prometendo, e Dangerous Innocence, ao menos para mim, foi um grande fracasso. E fico triste de falar isso, mas os últimos livros dessa autora realmente têm sido muito difíceis da gente engolir e muita gente realmente tem se questionado. Será que é a Cora mesmo que tá escrevendo esses livros? Porque não tem cabimento. Outro livro que eu amei demais e gostei bastante e queria muito ler outros livros da autora é O Inverno Entre Nós, da Sam Bennett. Esse é um romance de faculdade, new e adult, que traz a patinação no gelo, opostos que se atraem e todos aqueles clichês que a gente ama. Aqui nós vamos conhecer a Ken, uma patinadora no gelo, que no momento, devido a alguns problemas pessoais, não pode mais patinar. Os pais dela a proibiram de fazer isso e estão a obrigando a fazer o que eles querem. Porém, sem conseguir ficar sem patinar, que é o grande amor da vida da Ken, ela acaba indo de noite escondida para os rinques de patinação para poder extravasar, né, e patinar. E é lá então que o seu destino vai esbarrar com Cedric, um ex-jogador de hóquei que teve aí sua vida mudada após um acontecimento no passado. Eles são completamente diferentes um do outro, até porque a Ken é uma garota bem certinha, popular, bem quista por muita gente, e o Cedric é o garoto rebelde, que tem uma péssima reputação, bad boy. Então ela sabe que ela não deveria se envolver com ele. Mas quanto mais tempo eles passam juntos, mais eles vão se conhecendo e percebendo que talvez eles tenham mais em comum do que eles imaginam. Como estamos falando de romance new e adult, você pode esperar muitas emoções. Esse livro é simplesmente isso. Ele traz emoções, traz aprofundamento, é gostoso, é latente, é aquela história que consegue entregar tudo daquilo um pouco. Tem drama, tem diversão, tem cena quente, todo o desenvolvimento do romance dos personagens é muito gostoso de você acompanhar. Você quer saber mais sobre a história, sobre ele, sobre o Cedric, o que ele esconde. Então, assim, aquele livro que te cativa do início ao fim. Eu simplesmente amei. Só que aí depois, né, tendo gostado tanto desse livro, eu fui ler outro da autora, que é Além das Ondas, e a minha experiência não foi tão legal assim. Ele também é um romance new adult, então a narrativa é bem parecida com O Inverno Entre Nós, só que a diferença é que o foco da trama está em um grupo de salva-vidas. E aqui nessa história vamos conhecer a Blaze, uma jovem que teve que abrir mão dos seus sonhos de viver em Los Angeles para voltar para sua cidadezinha natal. Ela tem ali alguns problemas, algumas
responsabilidades para lidar, e a principal delas é arranjar um lugar para morar. Paralelamente a isso, a gente vai conhecer o Arkin. Ele é o líder do grupo de salva-vidas da praia, e por causa de uma confusão, ele acabou sendo expulso do dormitório, então ele também ficou sem lugar, né, sem ter para onde ir. Então eles acabam se encontrando nessas circunstâncias, essa aproximação forçada fará com que eles dividam o mesmo teto. Mas para melhorar essa equação, a gente vai descobrir que a Blaze e o Arkin, eles já foram melhores amigos da infância, eles cresceram juntos, mas as coisas entre eles não acabaram muito boas, e essa convivência vai reafirmar isso. Então, sendo New Adult, trazendo todos esses clichês que eu amo, de dividir a casa, slow burn, amigo de infância, eu imaginava que eu fosse amar Além das Ondas, tanto quanto amei o outro livro da autora, mas, como eu falei, não foi isso que aconteceu. Primeiramente porque esse livro é um slow burn, e eu achei esse slow burn muito lento, muito desgastante. Tem muitas partes onde a Blaze, ela tá pensando e tá narrando ali o dia a dia dela, mas não tem diálogo, não tem algo interessante acontecendo. Então é como se a autora só tivesse escrevendo sem parar. E eu sinto que se tivesse uma edição, alguns cortes em algumas cenas específicas, seria muito mais fluido, seria muito mais interessante da gente continuar lendo. E o segundo ponto é que eu achei a Blaze muito chata. É uma personagem que tem seus motivos, né, pra ter uma atitude combativa, com certeza ela sofreu ali no passado, mas eu acho que a linha entre você ter uma atitude e você ser chata é muito tênue. E aqui eu acho que a autora, ela extrapolou essa linha. Infelizmente, a personagem acaba sendo chata em vários momentos, principalmente com o Ark, né, porque eles vão brigar o tempo todo, é um romance de cão e gato. Tem uma história, um passado entre eles que a gente vai descobrir aí ao longo da narrativa. Só que as atitudes da Blaze para com ele eu não gostei tanto assim. Eu acho que ela foi imatura em muitos momentos, sabe? Não casava muito com a postura que ela queria ter. Então por isso eu não gostei tanto assim desse livro, mas foi uma boa leitura. Porém, como eu gostava tanto do primeiro, eu achei que eu fosse realmente amar e acabei me decepcionando bastante. Outro livro com Patinação no Gelo que eu amei e que vale muito a pena é de Lukov com Amor. Eu acho que dos livros da Mariana Zapata, esse é o meu favorito. Eu amo ele, eu acho tudo envolvente. Também é um slow burn, que é a característica principal da Mariana. E o interessante é que ela consegue construir esse slow burn de uma forma completamente encantadora. Você fica muito preso na narrativa. São 500 páginas? São 500 páginas, mas você vai devorar tudo do início ao fim. A escrita da Mariana é muito instigante, é envolvente demais, você fica imersivo na história. Além do fato de estarmos falando, né, de Patinação no Gelo, onde a gente vai ter uma protagonista, que é a Jasmine, que vai ter que trabalhar com seu arqui-inimigo Ivan para conseguir vencer uma competição, a gente vai acabar vendo muitos treinos, muitas competições. Então é realmente como se você tivesse parte daquele universo, entendendo mais sobre patinação no gelo, sobre esse esporte que não tem tanto aqui no Brasil e que muita gente gosta. E é isso que eu mais gostei, sabe, da história. Não só o quesito do romance, que realmente me arrebatou, mas de entender os detalhes, de ser tão bem escrita. A autora realmente pesquisou bastante para enriquecer, né, de Lukov com Amor. E eu gostei muito desse livro. Agora, se a gente for falar de Querido Eron, aí é um grande não pra mim. Eu li esse livro recentemente, também estava com muitas expectativas e foi uma boa leitura, mas infelizmente aqui, ao contrário do que eu esperava, né, Slow Burn não funcionou tanto assim. A história narra a vida da Ruby, a irmã mais velha da Jasmine, a protagonista de Lukov com Amor, quando ela começa a se corresponder com Aaron através de um programa do exército de correspondência com soldados que estão no exterior. Então eles começam conversando através de cartas, depois eles passam para SMS e eventualmente na história eles vão acabar se encontrando, vão acabar se apaixonando. O primeiro grande erro desse livro, na minha opinião, é que 40% dele é todo em cartas e SMS. O que poderia cortar boa parte do enredo acabou sendo desgastante porque a autora, ela estendeu demais essa parte. Foi excessivo esse tanto de cartas, esse tanto de e-mails que eles trocam. Então chega numa hora que você não aguenta mais essas correspondências, vocês querem que eles se veem logo, porque, tipo assim, tá realmente muito cansativo. Aí quando enfim chega a parte que é narrada em terceira pessoa, né, pelo ponto de vista da Ruby, quando ela vai conhecer o Eron pela primeira vez e você pensa, nossa, esse romance agora vai pra frente, aí a gente quebra a cara de novo, porque infelizmente, mais uma vez, o slow burn não funcionou aqui. O ritmo que já tava bem lento, né, nas cartas, acaba caindo mais ainda. A Ruby é um personagem que pensa demais e é extremamente excessivo os pensamentos dela. São muito repetitivos, tem coisas que ela tá citando o tempo inteiro e às vezes não tem nenhuma ação na história, é só ela pensando. Então, infelizmente, isso acaba minando toda a nossa expectativa para a segunda parte da história. Além disso, eu esperava que a Ruby e o Eron fossem me cativar tanto quanto Jasmine e Ivan, né, no livro anterior, só que também não foi o caso. A Ruby, ela tem 24 anos, mas ela é muito infantil, ela é muito, vamos
vamos ser sinceros, ela é muito sonsa, gente. As atitudes que ela tem parecem de adolescente, sabe? Ela é muito tímida, não tem tanta atitude, então ela não tem uma característica, assim, marcante na personalidade que faz você lembrar dela. E além disso, ela e o Aaron têm vários problemas de comunicação na história, coisas que poderiam ser muito facilmente resolvidas, mas que não é porque eles não conversam, eles não falam sobre os seus sentimentos. Então fica aquele disse, não me disse, ela especulando uma coisa, ele pensando em outra, e a história acaba não se desenvolvendo, não fluindo. Mas vale ressaltar que Querido Aaron foi lançado anteriormente a de Lukov com Amor, tá, gente? Esse é um livro bem mais antigo, se eu não me engano, é de 2008, mas ele só foi lançado aqui no Brasil posteriormente ao lançamento de Lukov com Amor. Então eu acredito que muitos de vocês também vão perceber essa diferença de narrativa da Mariana. Mas o bom é que se você for ler de Lukov depois de Querido Aaron, com certeza você vai ver que ela evoluiu bastante na narrativa dela e que com certeza conseguiu desenvolver muito melhor as suas histórias. E os últimos livros que eu trouxe pra gente fofocar é da autora Bruna Palos. Eu só li 2 livros dessa autora e um eu gostei bastante e o outro eu não gostei tanto assim. O primeiro livro que eu li dela foi Nossas Primeiras Últimas Vezes, que se não me engano era a primeira comédia romântica que ela tinha lançado até então. Eu gostei muito dessa história, achei divertida, gostosa, as cenas quentes são muito boas. E é um age gap com Romance Proibido, onde a gente vai conhecer a Malu, que estudou aí nos Estados Unidos durante muitos anos e que quando se forma retorna ao Brasil para poder estagiar na empresa do pai. E ela vai ser tutorada pelo Augusto, o melhor amigo do seu pai. Apesar dos conflitos iniciais que eles têm nessa tutoria, as faíscas entre eles são muito mais fortes e eles acabam se apaixonando. Tem aquele romance proibido bem polêmico, porque é o melhor amigo do pai, que eu sei que muita gente não gosta, mas que eu acho que foi bem feito. Os personagens, eles me encantaram pela sua maturidade, apesar de ter umas briguinhas ali toscas no meio do caminho. Eu gostei da forma como eles desenvolvem a relação, como eles assumem isso, né, pro pai da Malu, e pra coroar as cenas quentes que foram simplesmente incríveis. Então eu realmente gostei muito desse livro. Já Uma Farsa com Benefícios, que foi o último lançamento dela, que também é de comédia romântica, eu já não gostei tanto assim. Pra vocês entenderem, aqui nós vamos conhecer o Lucas Blake, que é um jogador de hóquei, que após uma ex-namorada soltar ali informações não verdadeiras da mídia, ele precisa de uma forma de tirar essa mídia negativa sobre ele. É por isso que ele e seu empresário acabam bolando um plano onde ele vai fingir estar namorando a irmã do seu melhor amigo, a Ollie. Acontece que a Olivia, a Ollie, ela era completamente apaixonada pelo Blake na época da faculdade. Então, quando ela tem essa oportunidade aí de estar fingindo um relacionamento com ele, é claro que a bicha vai ser esperta, né? E vai tentar meio que conquistá-lo. E assim, gente, esse livro tinha absolutamente tudo pra ser perfeito, porque tem todos os clichês que eu gosto. Eu sei que se estamos falando de uma comédia romântica, a gente não espera muito aprofundamento, sabe? A gente não precisa de um livro que tenha 500 páginas, que seja extremamente minucioso. Mas tem furos na história, tem personagens que são citados apenas uma vez, só pra ter um plot ali dele no final, que pra mim, se tivesse, não tivesse, não faria a menor diferença. Mas o que mais me frustra é a história me vender um livro com um personagem que é jogador de hóquei e não ter nenhuma narração sobre jogos de hóquei. Tipo, não tem absolutamente nada. O máximo de narração que a gente tem é ganhei hoje, perdi ontem, o jogo foi bom, o jogo foi ruim. Quando vendem pra você que tem um personagem que joga alguma coisa, você espera que tenha algum jogo, alguma competição, você quer viver esse momento, essa emoção dentro aí das palavras, né, das cenas. Mas não tem. A autora não perdeu o tempo dela escrevendo essas cenas e eu acho que isso me frustrou porque eu queria muito ver a parte do hóquei. E isso aconteceu também com a mocinha que é dona de uma livraria, a Olivia. E ela cita constantemente que ela ama livros, mas eu juro pra vocês que só citam que ela foi trabalhar uma vez. É como se ela nunca trabalhasse na vida dela, tipo, é como se ela nem existisse no trabalho. O plano de fundo da história é basicamente a casa do Blake, só isso, só existe ali, não existe mais história em outro lugar. Então isso também foi frustrando um pouco as minhas expectativas a respeito da personalidade, né, do trabalho aí dessa personagem. Outra coisa que eu também não gostei foi o Jaden, o irmão da Olivia. Eu sei que muita gente amou esse personagem, mas eu não consegui engolir ele. Eu achei ele extremamente apelativo. Os comentários que ele faz são extremamente fora de propósito e pra mim não são comentários que eu daria para um irmão de uma protagonista, sabe? Eu acho que a autora ela tentou forçar uma relação ali meio de parça entre irmãos,
mas eu acho que ela não soube trabalhar isso e ela extrapolou sim em alguns momentos. Então eu basicamente terminei esse livro com o ranço do Jander, porque eu achei ele um nojo de homem. E pra finalizar, as cenas quentes que não são nada envolventes, não despertam excitação, não sei dizer direito, assim, eu acho que não foram bem escritas, não foram bem desenvolvidas, porque parecem mecânicas pra mim. E é bem louco isso, porque o outro livro, né, que eu li dela, que é Nossas Primeiras Últimas Vezes, tinha muitas cenas quentes, muitas mesmo, até um pouco excessivas, mas eram muito boas, eram muito instigantes. E essas aqui eram muito insossas, sem graça, sem nenhum sabor. Você lia, tipo, não sentia nada. Então, foi basicamente isso que eu senti lendo esse livro. Então, no final, acabei não gostando de Uma Farsa com Benefícios. Se tornou um dos piores livros que eu li esse ano. E eu sei que muitos de vocês já leram, gostaram. Só que, infelizmente, essa foi a minha experiência. Eu não curti tanto assim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo se você concorda com a minha opinião, se você já leu algum dos livros citados, o que você achou e quais livros que entrariam nessa categoria de não terem sido criados pela mesma pessoa. Comenta aqui abaixo, eu quero saber a opinião de vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!